Nesta segunda-feira, um homem de 40 anos foi preso, suspeito de participação na morte da servidora pública do Eusébio, Maria Madalena Marques Matsunobe, de 64 anos. O crime aconteceu na casa da vítima enquanto ela dormia no dia 5 de abril no Eusébio, fato esse noticiado aqui no nosso programa. Acontece que, além dessa prisão, mais 3 policiais militares também tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos. Detalhe, os agentes já estão presos, suspeitos da morte do empresário lá no bairro Luciano Cavalcante. Vocês lembram que a gente também trouxe esse caso aqui no programa? Pois muito bem, para falar sobre a prisão, quem é esse homem, qual a motivação, eu vou chamar ao vivo o repórter Ricardo Lima, que vai conversar conosco acerca desse fato. Boa noite, Ricardo. A polícia já tem informações importantíssimas, né? Acerca aí desse esquema criminoso que foi motivado pelo quê, Ricardo? Tá contigo. Oi, Isis, boa noite para você, boa noite para todo mundo de casa. Olha, uma disputa judicial pela guarda de 2 filhos pode ter sido o pivô desse assassinato de uma senhora que não tinha qualquer envolvimento com crimes, que levava uma vida tranquila, era servidora pública, presidente da Associação dos Artesãos do município de Eusébio e que, apesar desse relacionamento conturbado com o ex-genro, não tinha inimigos e que não justificava a forma como ela foi encontrada morta, assassinada com tiros a queima-roupa dentro do próprio quarto lá no município de Eusébio. Essa disputa pela guarda das crianças deu ganho de causa para o suspeito, depois voltou a dar ganho de causa para a mulher, eu digo ganha da guarda definitiva das crianças, e essa última decisão que deu à avó o direito de criar as crianças, porque a mãe morreu em 2018 vítima de câncer, e desde então uma disputa ferrenha de maneira judicial vem sendo travada na justiça pela guarda das crianças. A avó não abre mão de criar os filhos, o pai também não. Só que a avó não tinha antecedentes criminais e o pai sim. Nós estamos falando do engenheiro eletricista Marcos Eusébio Pires, de 40 anos, que apesar de ter uma profissão muito bonita, uma formação, ele já possuía antecedentes criminais por periclitação da vida ou saúde, homicídio doloso, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça no contexto da violência doméstica, praticados inclusive contra essa mulher, a avó. E diante dessa ficha criminal extensa, ele ainda insistia em ser o tutor dos próprios filhos. Mas as atitudes dele pesaram na decisão judicial que deferiu de maneira favorável para a avó a guarda das crianças que deveria ser cumprida, mas que ele também descumpria por não reconhecer qualquer decisão judicial. Quem vive à margem da lei não vai reconhecer. E essa proximidade aí com a margem da lei fez com que ele descobrisse também pessoas que atuavam nesse tipo de negócio, né? Exterminar pessoas, segundo a justiça, que aponta os policiais militares que estão envolvidos na morte do empresário, proprietário de uma rádio em Limoeiro do Norte, que aconteceu em abril, como sendo, aí no final de maio, né, dia 30 de maio, salvo engano, como sendo também os autores desse assassinato que vitimou a presidente da Associação dos Artesãos lá do município de Eusébio. Eles já estavam presos pela morte do empresário e tiveram a prisão cumprida já na unidade prisional também pela morte dessa senhora. O Marcos Eusébio foi preso no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. A prisão foi realizada por agentes do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Eusébio, que assumiu as investigações desde o início e desde então os agentes vêm fazendo relevantes incursões e investigações que tinham o objetivo, o desfecho desse caso que a gente está tomando conhecimento agora. As pessoas não vão lembrar, Isis, mas no início dessa história toda, esse homem já surgia como sendo o principal suspeito, por causa das brigas judiciais, por causa
de ameaças, e isso colocava ele como sendo o principal suspeito. Eu cheguei a dizer que haviam informações relevantes que a gente não podia divulgar para não atrapalhar o curso das investigações. É que nós não temos interesse nenhum em prejudicar o trabalho realizado pela Polícia Civil no curso das investigações. E se a gente dissesse que o principal suspeito era o genro, talvez ele teria fugido do estado do Ceará e não tivesse sido preso agora. As suspeitas se transformaram em convicções por parte da polícia por meio das investigações que foram realizadas e que colocavam esse homem como o mentor, o autor intelectual desse homicídio. E depois de apresentadas as provas à Justiça, a Vara Única do município de Eusébio determinou então a prisão tanto do Marcos como dos policiais que já haviam sido presos por outros crimes. E agora eles estão aí para responder pelo assassinato desse misterioso crime que deixou surpresos os moradores lá de Eusébio, já que essa senhora vivia uma vida tranquila, sem inimizade, sem envolvimento, sem nada que pudesse colocá-la numa situação como a que ela foi encontrada. A Justiça trabalhando sem ansiedade, dentro do prazo e sem nenhuma pressão, os policiais, de uma maneira muito segura, conseguiram aí levantar os indícios que colocam as 4 pessoas aí que a gente citou, né, os 3 policiais já presos e o engenheiro eletricista e ex-genro, como sendo as pessoas envolvidas na morte da Dona Maria, viu, Isis? Pois é, Ricardo, que família marcada por tragédias, né? Primeiro, 2 crianças de 9 e 10 anos que perderam a mãe, ficaram com a avó. No meio dessa confusão toda, as crianças foram levadas aos finais de semana pelo pai, que não devolveu os meninos à avó, já que ela tinha a guarda, né, dessas crianças. E no meio dessa confusão toda, a morte, mais uma tragédia que assola a vida dessas crianças, que eu espero estarem tendo assistência psicológica, estarem nas mãos de pessoas seguras, né? Porque agora, além de muita paciência e muito amor, essas 2 crianças, Ricardo, precisam de uma assistência psicológica. Porque não é fácil não, tão pequenininhos já passando por tantas tragédias. Primeiro a morte da mãe, anos depois a morte da avó. É muito triste o destino de uma família como essa. Então, que Deus possa abençoar essa família, essas crianças que precisam muito de apoio, né, Ricardo? É isso, viu, Isis? Não tem a mãe para cuidar, o pai que deveria cuidar age da forma que age, e a avó, que seria a nova mãe dessas crianças, a segunda mãe, como toda avó foi eliminada pelo próprio pai dessas crianças. Uma desgraça maior não poderia acontecer, mas a gente torce pelo sucesso, pela vida plena dessas crianças, né, para que elas possam conseguir tocar a vida apesar dos percalços, dos traumas e transtornos causados por um destino que a gente não consegue explicar, né? Ricardo, tão pequenos e já com tanto sofrimento, né, a carregar nas costas. Obrigada, viu, Ricardo? E claro que agora com a prisão do ex-genro, né, da servidora pública, e com os mandados cumpridos, esses 3 policiais militares que seguem atrás das grades, muito vai ter que ser descoberto, né? Porque a informação que nós temos é de que o ex-genro teria sido o mandante do crime. Então, muito tem que se descobrir qual era a relação desses 3 policiais com esse rapaz, né? Que agora está preso. E aí já são 4 envolvidos aí, de acordo com a polícia, na morte da servidora pública lá de Eusébio.